Será que a mensagem do evangelho que você está ouvindo atualmente é a mesma mensagem que Jesus e os apóstolos pregaram? Hoje vamos falar sobre um tema polêmico: Evangelho Nutella. Será que é possível que nós estejamos diluindo o verdadeiro evangelho e deixando ele mais superficial e confortável? Pois fica até o fim desse vídeo que nós vamos desmembrar esse assunto e eu vou te explicar o que é o verdadeiro evangelho. Oi, eu sou a Amanda Silveira e esse é mais um vídeo aqui para o meu canal. Aqui eu falo sobre Jesus, sobre a Bíblia e sobre aplicações práticas para o dia a dia. E o tema de hoje é um tema polêmico: Evangelho Nutella. Mas Amanda, o que seria Evangelho Nutella? De onde vem essa informação? Vamos remeter primeiro ao doce, a Nutella, um creme de avelã saboroso, né? Cheio de açúcar, só que faz mal, né? Faz muito mal. Inclusive, quando você está comendo, você não pensa, porque aquilo é tão prazeroso naquele momento que você não calcula as consequências disso. E a mesma forma é o evangelho Nutella. Então, o que seria esse evangelho Nutella? Seria uma pregação, uma abordagem do evangelho superficial, diluída, confortável, que não prega arrependimento, algo fácil de ingerir, algo fácil de você seguir, mas que carece de uma substância, carece de algo mais profundo. Ou seja, é um foco excessivo no conforto. O Evangelho Nutella, gente, ele negligencia a seriedade do que é o verdadeiro Evangelho e como o cristão deve viver para Cristo. Vamos começar então com a Bíblia, obviamente. Mais uma vez, estou lendo a Almeida do século 21. E a gente vai abrir a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4, que diz o seguinte: Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para suas fábulas. O que essa passagem está dizendo aqui? Que vai chegar de fato uma época, que já chegou no caso, em que as pessoas não vão suportar a verdade. As pessoas, elas não vão suportar a verdadeira doutrina que Jesus deixou para nós. E dessa forma, eles vão querer ir buscar ouvir coisas agradáveis, ajuntando pessoas. O que seriam essas pessoas? Pastores, evangelistas, padres, enfim, qualquer pessoa que pregue o evangelho para que ela fale desse evangelho segundo as suas próprias vontades, as suas próprias cobiças e assim desvia os ouvidos de todo mundo que os ouvem da verdade. Então, essa passagem aqui, ela reflete muito bem o que está acontecendo nos dias de hoje. E eu quero trazer aqui alguns pontos para você analisar sobre o problema disso, né? O que é esse verdadeiro evangelho e o problema disso, quais são as consequências disso. Então, primeiro ponto aqui, o que o evangelho fala? Ele tem um foco excessivo em conforto e positividade, ou seja, essas mensagens desse evangelho Nutella, elas evitam falar sobre o pecado, sobre o arrependimento, sobre as realidades e o julgamento e sobre a cruz. O que seria de um evangelho sem a cruz? Nada. E o evangelho Nutella é justamente isso. Ele tira toda essa parte do que é ser o verdadeiro evangelho. Então, não tem arrependimento, não tem cruz, não tem perdão, não tem julgamento. E aí ele prioriza muito a ideia de que Deus só quer com que você seja feliz. Deus só quer o seu coração. Ele prioriza apenas a felicidade terrena e tira totalmente o teu compromisso de vivenciar a verdadeira fé, de vivenciar os desafios dessa fé. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês, falta de ênfase no sacrifício e na obediência. Vamos abrir a Bíblia lá em Lucas, capítulo 9, versículo 23, que diz o seguinte: Jesus dizia a todos: Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. O que quer dizer isso aqui? Negar a si mesmo, carregar a sua cruz.
Primeiramente, o Evangelho Nutella, ele dá um ar de graça barata. O que seria isso? É uma graça que você não tem um preço a pagar por ela. É uma graça em que você não tem a verdadeira conversão, não tem a verdadeira transformação de vida. E aqui essa passagem está dizendo: negue a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Ou seja, negue os seus prazeres carnais. Negue todas as suas vontades e cobiças, porque a nossa carne é podre. A nossa carne, gente, ela vai fazer de tudo para que a gente caia em pecado, para que a gente caia na tentação. Então, quando fala negue a si mesmo, é você renunciar a todos esses prazeres carnais. É você carregar isso diariamente. Então, por exemplo, se você é uma pessoa solteira e comete a imoralidade sexual, o negar a sua cruz é você parar com a imoralidade sexual diariamente. Se você é homossexual, o negar a sua cruz é deixar de praticar esses atos imorais também. Porque, gente, é pecado. E eu conheço, falando sobre esse ponto de homossexualidade, eu conheço pessoas que são ditas homossexuais, mas para viver o verdadeiro evangelho negaram seus prazeres carnais. Então, sim, é possível. O negar a sua cruz é isso, é você negar todas as cobiças, todas as suas vontades que a carne te proporciona para que você se afaste de Deus. Porque quando você começa a fazer as vontades carnais, de alguma forma você está pecando. E quando você peca, você se afasta de Deus. O pecado, ele te afasta do que é sagrado. Terceiro ponto que eu quero trazer para vocês, uma mensagem diluída que agrada a todo mundo. Ou seja, nossa, qualquer pessoa consegue viver o evangelho. Qualquer pessoa consegue viver para Cristo. E essa mensagem diluída, ela não vai confrontar as pessoas. Ela vai pegar passagens da Bíblia que são generalistas, como Deus é amor. Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor. E essas mensagens, ela não prepara as pessoas para vivenciar as verdades espirituais que são difíceis. Quando você se converte, quando você aceita Jesus na sua vida, gente, a vida não fica mais fácil, não. Muito pelo contrário, é luta diariamente. Então, o Evangelho Nutella, ele tem essa tentativa de agradar a todo mundo, né? Ao invés de permanecer fiéis às Escrituras. Quarto e último ponto que eu quero trazer para vocês: foco em bênçãos materiais. Já ouviu falar do Evangelho da Prosperidade? Esse Evangelho da Prosperidade substitui totalmente o Evangelho da Cruz. O Evangelho da Prosperidade fala apenas em abundância, em coisas materiais, você vai vencer, você é maravilhoso, você pode tudo. A gente não pode tudo. Sem a presença do Espírito Santo, a gente não é capaz de nada. Então, se você não tiver o Espírito Santo com você, sinto muito que se está dando tudo certo na sua vida, uma hora vai começar a dar errado. Porque sem a presença de Deus, sem o braço do Senhor nos ajudando diariamente, a gente não pode nada. Então, ele relaciona essa fé cristã apenas à prosperidade, sucesso financeiro e bem-estar emocional. Ou seja, você nunca vai sofrer. Todos os dias são os melhores dias da sua vida. E assim, existe uma linha tênue aí, de fato, você ser positivo e tudo mais. Só que quando a gente fala de verdadeiro evangelho, a gente precisa entender que ele precisa nos confrontar. O evangelho vai também te trazer conforto, mas ele também precisa ter confronto. E não massagear o seu ego, porque o evangelho Nutella faz isso, massageia o seu ego. Então, quais são os perigos desse evangelho Nutella, Amanda? Essa pregação desse evangelho, ela pode levar os cristãos a enfrentarem coisas que eles não estão preparadas. Então, vem uma luta espiritual, vem perseguições espirituais ou não, vem desafios e a pessoa não está preparada para isso. Em João 16:33 diz o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Só que para a gente ter bom ânimo e vencer o mundo, a gente tem que estar de fato na presença dele. E o Evangelho Nutella prega algo totalmente diferente disso. Um outro perigo é um desvio da verdade bíblica. Esse evangelho, ele vai te levando apenas para um bem-estar emocional e esquece da redenção, esquece da reconciliação com Deus, esquece o que Jesus Cristo fez de fato na cruz. E isso, gente, é um perigo, assim, de alto nível. Como que você diz que aceitou Jesus, mas não vive verdadeiramente para ele?
mas que não entende qual é a reconciliação e o que é a redenção. É perigo. Outro perigo é a perda do sentido do discipulado. O que seria isso? Você não tem compromisso em ser de fato uma pessoa cristã. Você não tem esse compromisso de sofrer por Cristo e de viver em santidade. Essa parte de viver em santidade, ela é deixada de lado. Ah, não precisa, porque Jesus morreu por mim, tá tudo certo, então eu não preciso disso. Muito errado. A gente precisa. A gente precisa viver em santidade, a gente precisa negar a nossa cruz diariamente, a gente precisa sofrer por Cristo. E a gente precisa servir. Maior é o que serve. Então, já que eu falei para vocês sobre esse evangelho Nutella que vem amaciando o ego de muitas pessoas, o que seria então o verdadeiro evangelho? Eu te convido então a ler na sua Bíblia João 3,16, que é a mensagem central do evangelho, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a mensagem central do evangelho. E se a gente pegar 1 Coríntios 15, diz o seguinte, do versículo 1 ao 4: Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Isso aqui é o verdadeiro evangelho. É a morte de Jesus na cruz, é o amor de Deus por todos nós em enviar o seu filho para morrer em nosso lugar. Ele morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e Deus o ressuscitou. O evangelho Nutella, ele não prega sobre isso. O evangelho Nutella vai contra isso. Vai contra renunciar a si mesmo, vai contra viver em obediência e contra perseverar diante das tribulações, coisa que é do verdadeiro evangelho. E esse verdadeiro evangelho, ele não te promete apenas bênçãos terrenas, mas ele te promete uma transformação eterna na vida presente e na eternidade. Sabe a passagem de Romanos 12:2 que diz transformem-se pela renovação da sua mente? Então é isso, o verdadeiro evangelho, ele é a transformação da nossa mente, ele é a metanoia, é totalmente mudar de rota, coisa que o evangelho Nutella não prega. Ele prega essa passagem como algo diferente. E nós precisamos entender que o verdadeiro evangelho nos traz um chamado ao arrependimento e à santidade. Em Atos 2:38 diz o seguinte: arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. O verdadeiro evangelho então é arrependimento e santidade. Consegue entender? Sem arrependimento não existe evangelho. Sem cruz não existe evangelho. Então Cristo morreu por nós. A gente vendo aquele sofrimento, a gente consegue entender que o preço que ele pagou foi muito alto. Como não se arrepender pelos seus pecados? O verdadeiro evangelho prega esse arrependimento. E um outro poder, transformação. Como eu já disse sobre a transformação da nossa mente, se você pegar 2 Coríntios 5:17, diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Então, quando você nasce de novo, quando você tem Jesus como seu Senhor e Salvador, você é uma nova criatura. E como que uma nova criatura faz as mesmas coisas de antes? Como que uma nova criatura fica focada em coisas terrenas? Não faz sentido. E eu quero te fazer uma pergunta. Você tem buscado uma fé confortável? Ou você está disposto 100% a se comprometer com esse verdadeiro evangelho? A sua vida, ela está refletindo a verdadeira transformação que Jesus oferece? Ou ela está apenas acariciando o seu egocentrismo? O verdadeiro evangelho, ele é sobre confronto, ele é sobre redenção, ele é sobre arrependimento, ele é sobre transformação e não sobre conforto e facilidades na vida. Não é errado buscar bênçãos, não é errado buscar conforto. Deus provê o que a gente precisa, mas nunca às custas da verdade e do sofrimento que Jesus pagou lá na cruz. E para finalizar esse vídeo, eu quero trazer a passagem de Filipenses 3:13 e 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O nosso alvo é Jesus.
O nosso maior propósito nessa terra é nos tornar parecido com Jesus. Você acha que ele aceitaria um evangelho confortável? Eu acredito que não. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, aperta aqui no botãozinho gostei, porque o YouTube vai entender que o meu conteúdo é de grande valor para você e assim ele vai entregar para mais pessoas. Nós precisamos mostrar para o mundo que o verdadeiro evangelho é totalmente diferente desse evangelho Nutella que vem sendo pregado. Um beijo e até o próximo vídeo.